Hello everybody. Tô aqui para gravar mais um monte de vídeo aqui, amalucados. Olha só, é sobre interpretação. Depois que eu li esse livro aqui, não li o livro todo, né? Contra a interpretação. O livro é Contra a Interpretação, da Susan Sontag. Aí ele me fez assim, rever muita coisa assim, do Nietzsche, né? Deixa eu me lembrar aqui também. Ah, meu Deus do céu, cadê? Depois eu vejo aqui. Da psicologia pós-estruturalista, né? Isso é aquele do livro que eu mostro. Tá ali embaixo, depois eu pego. Da Marilene Grandeso e outro do pessoal aí, um organizado aí sobre a construção, né? A construção da identidade, né? Muito importante, tá? Então nós temos que ver esse papelucho aqui. Mas antes eu vou fazer uma pequena introdução aqui. Deixa eu tirar meu óculos aqui. Eu sempre agora vou fazer o seguinte, a introdução com uma música sempre, terminar e fechar com uma música, além do meu revoar, né? Ou revoar. Então, tô indo agora pro Sua Majestade o Sabiá. Tô indo agora pra um lugar todinho meu. Peraí, que saiu, deu zebra aqui no meu negócio aqui. Ah, meu Deus do céu. Essas produções artesanais são fogo. Cadê? Olha aí. Tá vendo? Os pássaros, tá parecendo os pássaros? Tá, né? Então, olha só, tá tudo caindo aqui. Então, olha só. Tô indo agora pra um lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá. Pam, param, pam, tam, tam, tataram, tam. Comer minha bananinha também aqui. Tá quase na hora do almoço, tá? E o meu vinho aqui, a minha caneca do Paysandu. Eu ia gravar a camisa do Paysandu, mas a camisa mais achei mais legal. Mas olha só, deixa eu botar meu óculos aqui. Deixa eu ver se está gravando esse troço. Às vezes eu faço uma besteirada aqui e não gravo, tá? Alright. Eu tô com meu chapéuzinho aqui. Ó, tô com meu chapéu aqui. Deixa eu ver quanto tempo já tem. Meu chapéu aqui deleuziano, que esse canal aqui é movido a Deleuze. Gilles Deleuze, tá? E Félix Guattari também. Mas olha só. Esse negócio aqui é o seguinte, ó. Por que que eu gravei? Eu gravei aqui, ó, meu chuchu agora aqui. Tem outro chuchu aqui, ó. Tá? Ó, outro chuchu aqui é um gato aqui, ó. Olha, um gato. Isso aqui é um cachorro, tá? Mas olha só, presta atenção no negócio aqui. É a interpretação e a escuta. Essa coisa que mexe muito aqui com meus estudos, né? Por causa da minha formação psicanalítica, né? Que eu fiz na Universidade Veiga de Amil. Eu tentei pegar o meu certificado lá, que eu nunca peguei, de
especialização em psicanálise, né? Na Veiga de Almeida, eu fiz isso aqui, durou 2 anos o curso. Então a interpretação é o show na psicanálise, né? Tá? Então aí eu fui fazer outras formações, aí então comecei a ver outras coisas que não interpretam, né? Outras abordagens que não fazem interpretação, né? Aí eu estudo essas coisas, tá? Mas olha só, aqui nós vamos ser embalados aqui, nessa série de vídeo aqui, pela Susan Sontag. Pela Susan Sontag. Ela, depois eu vou, ela foi uma ativista dos anos 70, 80, né? Aquela época de Deleuze, Foucault, Derrida, estava aparecendo aquele pessoal lá, né? Sabe? Então ela apareceu lá. Então ela tem esse livro aqui, Conta, Interpretação e Outros Ensaios. Mas para mim interessante aqui foi Conta, Interpretação. Esse texto eu tive notícia dele através de um curso do Almodóvar, daquele cineasta Pedro Almodóvar, né? Espanhol. Que um curso dado online, né, para um camarada aí, ele me apresentou isso aqui, e eu mais voltado para a arte, mas eu peguei, né, e trouxe aqui para terapia. E também, olha só, embalado aqui pelo nada mais nada menos de Nietzsche, tá? Então são dois confrontos aqui, né? Dois confrontos não, eles quase se somam isso aqui, tá? Eles quase se somam. Mas o contraponto é a terapia estrutural, né? Então é o seguinte: terapia estrutural tem uma estrutura e terapia pós-estrutural. É esse que é o quindim do ioiô. Quindim de iaiá, tá? E o quindim de iaiá, como é? E o quindim de iaiá, como é? Lembrei, essa música tocou. Então, olha só, presta atenção aqui. Isso aqui vai mexer muito com a questão da identidade. Da interpretação da identidade. A identidade, como o pós-estruturalismo trabalha, principalmente a visão heraclitiana, né? A visão que tudo se move, né? Tudo se move. E em contraponto à visão parmediana, né? Que não é parmegiana não, que é o queijo, sei lá, pizza, né? Pizza parmegiana, sei lá. É parmediana, de Parmênides, né? Tá? Que o ser é estático. Essa é a visão do Parmênides, e a outra visão é do Heráclito, tá? Mas olha só, para ver esse negócio de identidade flutuante, que vai ser vai ser o tema daqui, né? Eu vou contar um caos aqui, que eu atendi, né? Mas começou assim, o negócio foi o seguinte: eu fiz filosofia lá no IFIX, né? Da UFRJ. Estou 5 anos lá, tal. E aí tinha uns camaradas que iam para lá fazer filosofia, mas eram pessoas assim, tinha muitas pessoas assim, tinha promotor, tinha juiz, tinha advogado, tinha um pessoal já estruturado na vida, né? Que eu também fui um deles, né? Eu já estava já servidor público, advogado, eu também um deles, né? Então,
vai para lá assim, para, sei lá, fazer assim fazer um retrospecto da vida, ver o que é o significado da vida, além daquela coisa material, né? Que a gente, que a gente, que a gente adquiriu, né? Pessoas já com idade de 60 anos ou mais, tinha defensor público, tinha advogado, tinha médico, tinha dentista, além de uma garotada, né? A mistureba toda, né? Então tinha um camarada lá que aqui é que vai bater o negócio aqui do caos dele. Ele, depois de fazer terapia comigo, o cara, ele vinha de comunidade da Rocinha, olha só. Ele vinha da comunidade da Rocinha. Aí, o que aconteceu? Esse camarada, ele teve a sorte de... Porque essas paróquias aqui do Rio, assim, algumas, né? Elas têm, assim, tipo sei lá, um movimento lá nas comunidades que eles participam, né? Então esse menino ganhou uma bolsa lá para estudar no São Bento, olha só, no São Bento, escola de rico, né? Escola de Rio aqui no Rio de Janeiro, né? O cara coloca lá no São Bento, mensalidade de R$ 2.000, um negócio desse, R$ 3.000, né? Mas eles têm uma coisa lá da igreja, lá da paróquia de São Bento, que eles dão umas bolsas para um pessoal estudar à noite. Vê só, estudar à noite, mas o ensino é para e passo, né? Então, esse cara se formou lá. Aí foi fazer direito, né? Ele foi fazer direito, se deu bem na vida, né? Eu até conhecia ele lá, atuando em direito tributário, ganhou muito dinheiro. Depois foi morar lá no Leblon. Ele foi, olha só, foi morar no Leblon, né? E aí esse camarada começou a ter assim, fez amizade comigo e tal, tudo, terminou. Aí foi querer fazer mestrado, né? Foi querer fazer mestrado lá. Mas ele ficava contando essas coisas lá, né? Ficava contando lá no Leblon, que tinha casa em Teresópolis, tinha casa não sei aonde e tal, tudo. Para certas pessoas invejosas, sei lá se era inveja, não sei o que era, isso aí se tornou um problema para ele. Eu sei que eu tinha um professor, ele escolheu para fazer, vou dizer o nome, né, para não pegar mal, para fazer a prova de mestrado, né? O cara para arguir ele, né? Esse cara era meu amigo, esse professor. Aí ele falou para mim assim, fulano lá, tal, quer fazer mestrado. Porra, eu já contei essa história uma vez aqui. Mas ele quer tudo, né? Esse camarada, ele quer tudo na vida, né? Ele já ganhou dinheiro, mora no Leblon, sabe? E agora ele quer ser filósofo. Aqui que ele vai passar. Tu vê só o problema do cara. O problema, não é? Se ele tivesse ficado calado, ele tinha, porque o cara até era estudioso, né? Sabe? Tinha aquele problema. Aí esse professor dizia assim, não se pode agradar dos deuses. Não se pode agradar dos deuses. Eu ficava só olhando assim, né? Na minha psicologia eu ficava só olhando. Pô, o cara ganha dinheiro, o cara mora no Leblon, o cara não sei o que, agora o cara quer ser filósofo, quer esnobar dos dois lados. Eu vi isso, eu vi esse troço, tá? Não estou comentando mentira, não. Aí esse camarada vem falar, eu me dava com ele, né? Porque eu também era advogado, tá, mas eu ficava na minha ali. E ele começou a fazer umas sessões comigo, online, né? Online. Isso foi tá fazendo online agora, mas ele está fazendo online agora, mas ele fazia presencial, que isso aqui já
foi o quê? 2014, 15, mais ou menos assim, 16. Aí ele falava pra mim assim, né? Ele tá, ele, ele tá com problema no negócio de político também, com negócio de política, não sei o quê. Aí ele, negócio de ser Bolsonaro, ser Lula, não sei o quê, ele tá com problema. Aí ele fala pra mim, porra, mano, olha só, eu na época na época que eu estudava lá na UERJ, ele se formou na UERJ, esse cara. Porra, eu era brisolista, porra, botava pra fuder, dizer. Porra, não gostava de militar, naquele tempo de ditadura, né? Aquelas coisas todas, porra, era brisolista pra caralho, agora, porra. Porra, agora com esse negócio aí com essa nova posicionamento aí, porra, eu não tenho mais condições de ser isso. Na época eu tinha, eu, eu morava lá na Rocinha, tudo bem, eu tinha aquele pessoal para conversar comigo, sabe? Então eu tinha palanque, as pessoas conversavam comigo do mesmo jeito, né? Todo mundo lá. Aí as pessoas diziam assim, hoje em dia você. Ele tá com esse negócio aí, sempre converso com ele, tá com esse negócio de Bolsonaro aí, Bolsonaro e Lula, né? Agora as pessoas ficam dizendo que naquele tempo eu fizeram lavagem na minha cabeça e agora. Aí eu falei, não, porra, pode falar dos dois lados, né? Pode ser feito lavagem agora também, né? Esse negócio de. Né, a pessoa tem que ver o seu posicionamento, né? Senão vai atrás de mídia, essas coisas e tal, né? E antigamente ele queria inclusão social, porque ele necessitava disso, né? Certo? Agora ele falou, pô, mano, agora eu moro lá no Leblon agora. Porra, com quem? Os meus amigos são todos assim, são bolsonaristas. Com quem eu vou conversar isso? Se eu for, se eu, se eu for, se eu for conversar isso para lá, eu não vou pertencer àquele grupo. Aquela coisa não me pertence mais. Então ele fica naquela encruzilhada, né? Sabe? E acontece isso, né? Agora tá em outro meio, ele está em outro meio em que ele não pode mais ser aquilo. A identidade dele agora, a nossa identidade se forma, é isso que vai falar aqui, ó. É isso que nós vamos falar aqui, sabe? Da interpretação, né? Da interpretação. Como é que se interpreta essa identidade desse cara lá, que era brisolista, não gostava de militar, não sei o que e tudo, e agora ele é um cara de direita, não é? Ele não tem mais condições. É a coisa do pertencimento, né? É a coisa do pertencimento. Eu já falei isso aqui uma vez, que uma pessoa também, que é bem conhecida minha, que quando na tempo aqui, pessoa que vinha do norte e tal, tudo, a gente era muito escrachado aqui, né? Como Paraíba, não sei o quê. Então essa pessoa, ela arriscava ela riscava da identidade dela, que era do norte, sabe? É a questão do pertencimento, né? A pessoa não pertence mais aqui. Então, ele não pertence mais à comunidade da Rocinha, onde ele tinha lá os elementos para ele ser brisolista, né? Para ele falar, né? Agora ele está no outro meio, né? Que não tem nada a ver, sabe? Então, mas tem sofrimento nisso, né? Ele está procurando terapia porque tem sofrimento disso, né? E a família dele, alguns continuam lá na Rocinha, né? Sabe? Então aí é que vem o negócio da interpretação, né? Esse negócio de identidade fixa, né? Aí outra coisa também, identidade fixa,
fizeram minha lavagem. Na época que eu falava mal do militar, falava mal de militar, adorava Brizola e tudo, fizeram lavagem na minha cabeça. Aí, porque das faculdades tinha isso mesmo, né? Ainda mais na UERJ, né? Na UERJ, tempo porra, do Brizola ali, a UERJ era toda brizolista, né? Eu lembro disso, eu estudei na UERJ na época depois. Nessa época eu estudei em 91, né? 91, então foi nessa época aí. Então, agora ele diz assim, mas eu falei agora, não vai por esse âmbito de lavagem cerebral não, porque senão vão dizer que você também está sendo lavagem agora, né? Então é isso que o Nietzsche vai falar aqui depois. O Nietzsche vai falar isso aqui, tá? Nós somos circunstâncias do nosso contexto, né? A gente vai explorar isso aqui, ó, tem muita coisa aqui. Nós somos circunstâncias do nosso meio, mas isso traz sofrimento quando há essa passagem, né? Trouxe esse sofrimento para esse rapaz, tá? Então é isso. Vamos ter, quantos minutos já tem? Tem 21 minutos já. Então, au revoir. E eu vou continuar cantando aquela música, né? Tô indo agora para um lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa para deitar. Nararara, sinfonia de pardas, cantando para a majestade o sabiá, a majestade o sabiá. Au revoir, de leve, como dizia o nosso amigo Ibrahim Suede. Ver aqui se eu tenho tempo ainda, né? Tá? Tem. Tá dando uma colher de chá aqui pra mim. Mas olha só, antes de continuar com o Charles aqui, eu quero mostrar um livro aqui, ó, O Senhor da Dança. Esse livro aqui, O Senhor da Dança. Isso é um livro, olha só. Isso é um livro que mostra esse pessoal assim, esse pessoal que veio do Tibete. História de um camarada que ele era daqueles monges do Tibete, chama Lama, né? Não sei por que esse nome. Aí quando teve a Revolução Cultural, lá da China, né, do Mao Tse-tung, né? Mao Tse-tung mandou acabar com aquilo tudo, né? Mandou matar aqueles monges, muitos fugiram lá para a Índia, né? Para os Estados Unidos. Até que deram uma colher de chá para que muitos fugiram, né? Então ele fugiu para os Estados Unidos, fugiu para a Europa, para os Estados Unidos, tá? Então ele conta a história dele aqui, para a gente ver a construção da subjetividade desses camaradas, né? É um livro rico por causa disso, sabe? Para a gente da psicologia é importante ver como é construída a subjetividade daqueles monges, né? Desde garoto, né? Desde garoto já tinha um negócio dizendo assim, olha, você é a encarnação do Buda, a encarnação lá do não sei quem, sabe? Então, sabe, aí aquela família criava aquela criança, também tinha muito sentido assim de regalia, né? Porque aí quando aquela criança é levada para lá, que era criada naquilo, ele vai ter a regalia daqueles monges, né? Naquelas coisas todas. É muito bom, viu? É muito bom ler esse livro, para a gente ver a subjetividade dessas pessoas, né? Que eram levadas lá para aqueles mosteiros, né? Desde criancinha, muitos eram castrados, né? Muitos eram castrados, os eunucos, né? É um negócio muito para a gente pensar, né? Também na Igreja Católica, os seminários antigamente, eu não sei hoje em dia, né? Levava aqueles garotos assim, muito novinhos, né? 14, 15 anos,
para estudar, né? Que aproveitava, aproveitava que ia ter alimentação, ia ter, sabe, aí tem aquela educação de filosofia, tudo voltado, sabe? Então, muitos garotos, antigamente, eu não sei hoje em dia, né? Que iam para seminários, eu conheci uns dois lá em Belém, três em Belém, que eles foram para o Salesiano, já com 10, 12 anos, estudar e ficavam lá, né? Isso é parecido com aqueles mosteiros. Isso aí aliás, aliás, essa cópia foi São Bento que botou dos mosteiros, né? São Bento que trouxe para o catolicismo, né? Os mosteiros, né? Que foi copiado desse mosteiro lá do Oriente, né? Daquele pessoal lá da Índia, né? Tá? Da China, né? Tá? Então, olha só, nesse quadro aqui a gente vai trabalhar Charlie e a questão da diversidade, não é? Em cima do Deleuze, né? Do Deleuze, né? Isso aqui, por isso é importante que eu digo estudar Deleuze, porque para você respeitar a diversidade, você tem que ter uma formação em cima da filosofia que valoriza a diversidade, certo? Senão a gente vai pensar que existe protótipo para tudo, né? Principalmente para a sexualidade, não é? Para heteronormativo, né? Aí fica denegrindo aí esse pessoal que é trans, esse pessoal que é gay, que é lésbico, esse pessoal todo aí, né? Que é não binário. E na questão de profissão também, né? Valoriza só quem é advogado, quem é médico, quem é doutor, não sei o quê. Então, você tem, a psicologia deveria, eu já falei, né? Deveria ter estudar Deleuze para respeitar a diversidade, né? O que a gente vê aí é só narcisismo, né? A gente só vê narcisistas, né? Que se colocam no tronco ali e acha que tudo gira em torno dele, né? Certo? Aí fica denegrindo os outros, né? Então é isso. A questão da diversidade que também o Daniel Queijo chama atenção, né? A questão do excepcional, né? Da pessoa diferente. Tanto aqui chama a atenção a diferença cognitiva, né? A diferença que o nosso amigo Charlie tem, a diferença cognitiva, né? Do 1957, uma pessoa sofria muito, né? Sofria muito, né? Eu mesmo quando era garoto, quando tinha umas pessoas assim que era diferente, era considerado retardado, maluco, a gente jogava pedra nele, né? Ó, Então é isso, por quê? Porque já tinha, a diversidade não era respeitada, né? Certo? Ficava rindo da pessoa, né? Então é isso que ele quer mostrar também, o nosso amigo, né? O nosso amigo Daniel, né? Tá? A questão do excepcional, né? Antigamente era muito, e hoje em dia, né? Hoje em dia tá melhor, né? Tem escolas, quem tem condição, né? Quem tem condição de colocar um filho desse, o filho do Romário, né? Parece estar em cima de Down, né? Então olha só a diferença, né? Com a educação. Tem outro amigo também que tem síndrome de Down, do que também hoje em dia o negócio está diferente, que esses meninos assim, essas crianças, ela tem assistência do SUS, né? Recebe o BPC, né? O BPC, eu conheço uma lá no Maranhão, que a menina é assim, tão bonitinha ela, filha da Conceição. Então ela recebe o BPC, né? Tem isso também, certo? Antigamente ficava jogado. Você vê que o Charlie, ele vai trabalhar lá numa padaria para se sustentar, né? Certo? Aí lá é a chacota de todo mundo, né?
essa coisa, né? Hoje em dia tem o SUS, né? Através do BPC, como é que acho que o BPC é benefício, BPC, benefício, não sei o que, eu esqueci. Benefício programado contínuo, parece. Acho que é benefício programado contínuo, um negócio desse. A pessoa recebe, quer dizer, o pai, então aquela criança, sabe, vai ter vai ter condições de ser colocado numa escola melhor, sabe, diferenciada, uma pessoa para cuidar, essas coisas todas, né? Tá? Deixa eu ver aqui, são 8 minutos, já disparar aqui o meu. Aqui, ó. Olha só. Estamos aqui gastando na mar aqui, ó. Hello, everybody, everybody tá aqui. Tomar aqui a minha água. Então nós estamos continuando aqui, ó, com o banquete do Platão, uma introdução ao banquete do Platão, tá? É isso que nós adotamos o livro de leitura, esse livro da Universidade Federal do Pará, escrito aqui pelo Carlos Alberto Nunes, tradução. O cara estudou grego pra cacete e fez isso aqui. É tradução direta do grego, né? Não é esse negócio de copiar do latim, depois copiava do inglês brasileiro, né? E copiava do francês, né? Isso aqui é do direto do grego, tá? Então é por isso que ela é bilíngue pra gente, ó. Pra gente ver isso aqui, pra gente ver, ó. Olha só como é bilíngue o troço aqui. Grego, né? A gente, quem está estudando isso aqui, a gente estuda um pouquinho de grego, né? Eu estudei um pouquinho de grego, eu já falei lá na FRJ. Tinha lá a menina que dava grego lá. Dava grego lá, eu ia pra aula dela lá. Eu assistia, eu fiz uns 2 anos com ela grego. Que o pessoal de Antiga lá, né, incentiva a gente. Eu fui aluno lá da Carolina Araújo, né? Nós demos um curso lá, ela deu um curso lá de 6 meses, né? Sobre o banquete, né? Aí cada um falava de um. Eu falei sobre Pausânias, né? E outros colegas falando, a gente aprendendo lá e ela ia pontuando, né? E aí a gente ia, né? A gente ia assim comparando com a leitura do grego, né? Ela é muito criteriosa, né? O pessoal lá do IFIX, sei lá, o Santoro, ou aquela menina, como é, a Maria das Graças, né? O pessoal muito bom, né? Isso, a Carolina se dedicou a Platão a vida toda, só estuda Platão, né? Desde quando eu conheci lá no IFIX gente que já entrava para estudar Platão. Conheci uma menina lá, uma baixinha, uma pequenininha lá, que ela foi aluna da Carolina sabe, e ela já entrou para estudar Platão, ela fez mestrado, doutorado e foi para, sabe, ganhou bolsa lá, foi fazer esses mestrados e doutorados de sanduíche, né? Tem um pessoal que vai em cima do negócio e fica do negócio. Então, e o estudo, e o pessoal lá gostava mesmo, né? Esses professores lá gostavam mesmo, né? Então, olha só, eu estava falando aqui que a Grécia foi educada pelos valores contidos na poesia homérica
Ilíada e Odisseia, né? São os dois. O que é a Ilíada? Ilíada fala da guerra de Troia, né? Tá? A conquista de Troia lá, certo? E a Odisseia é a volta do Ulisses lá para a cidade dele, né? Aí passa para aquele negócio todo até chegar lá, né? Tinha usurpado, tava cantando a mulher dele lá, Penélope, né? Esse negócio todo. E sabe? Então se aprende muito valores, né? Se aprende muito valores. É por isso que é por isso que é importante. Ela foi importante. Ela é uma transmissora de valores. Então como é que era feito isso? Era feito isso através dos rapisodos, né? Eu estudei lá no São Bento com a professora Rita Codá, né? Então ela era professora de grego, ela. Então ela mostrava lá, né? Ela mostrava como é que os rapisodos, né? Que os rapisodos iam de cidade em cidade, né? Levando esse ensinamento, né? Por isso que tinha aquela unidade das cidades gregas, né? Sabe? Ali no Peloponeso, por exemplo, né? Tá? Olha aqui. Eu já mostrei as gravuras aqui, ó. As gravuras do. Olha aqui a gravura do Dover, né? Tudo isso aqui está isso aqui está no, ó, isso aqui está tudo nos vasos gregos, ó, tá? Ele estudou, o cara foi a fundo, né? Para mostrar essa paiderastia, tá legal? Então, olha só, então, olha só, lá na Odisseia não, lá na Ilíada tem o exemplo emblemático da paiderastia, que era do Aquiles com Pátroclo, né? Aquiles com Pátroclo. Veja bem, isso tem que ser entendido bem para se entender o que é a paiderastia, né? Esse instituto de colocar o garoto na polis, né? Então o Pátroclo, ele foi o Eraste de Aquiles, tá? Foi o Eraste de Aquiles. Mas isso aí a nível de guerreiros, né? De guerreiros. Como existia na polis ali, para se transmitir aqueles ensinos políticos, econômicos, de valores da polis, na sociedade homérica arcaica, né? A transmissão é através dos valores militares, né? Então o garoto ali, ele para aprender aquilo, né? Para aprender aquilo lá, ele tinha que passar por esse mesmo. Então essa coisa que já existe em Atenas, em 300 e pouco, quer dizer, muito longe já de Homero, né? Advém disso aí, né? Advém desse momento lá, guerreiro, né? Por quê? Deixa eu ler, porque isso aqui é importante, olha. Herança da sociedade guerreira de dominação masculina, que exaltava virtudes militares como a força, a bravura, a fidelidade. Tá? Então, essa coisa que tem em Atenas era herança dessa sociedade guerreira, ó, tá? Uma sociedade guerreira de dominância masculina que exaltava as virtudes militares como a força, a bravura, a fidelidade, tá? Então os valores militares. Então o Pátroclo, por exemplo, né? O Pátroclo, ele era mais velho, né? Então ele passou para Aquiles aquilo tudo, né? Do mesmo modo, através da paiderastia,
Ainda tem mais, espera aí. Tá? Então, a atração erótica entre esses homens aí, ó, é consequência de um ethos guerreiro, aristocrático, com o objetivo de uma união mais que militar entre os guerreiros. Tá? Olha só, vou ler de novo. A atração erótica entre homens, né, ali no exército, né, é consequência de um ethos guerreiro, aristocrático, com o objetivo de uma união mais que militar entre os guerreiros. Esta cultura militar tende quase a neutralizar o amor do homem pela mulher. Olha só, considerado inferior, sem participação política. Veja bem, tem que explicar isso aqui, porque isso tem que ser mais sentido do que explicado, tá? Então, olha só. Grécia arcaica, tá? Sociedade guerreira. Por quê? As sociedades tinham que ser guerreiras, elas tinham que se armar, senão os outros vinham e dominavam e transformavam em escravos. O negócio era pegar, pagar pau, não é hoje em dia que tem, cada um tem sua fronteira, politicamente, cada um respeita, não. O negócio não é brincadeira, não. Se você não tiver um exército, se você não tiver uma defesa, não tiver guerreiros, você vai cair na mão desse pessoal aí e você vai ser escravo. Não é assim? Não era assim? Claro que era. Então, veja bem, uma minha água vascaína aqui. Então, veja bem, então ali para fazer a união, como é que se tornava essa sociedade arcaica guerreira, se tornava assim poderosa, né? Pela união entre os guerreiros. Isso que era importante. Isso que era importante, a união entre os guerreiros para poder fazer um exército poderoso, né? Então é deles esse negócio de dizer que não bastava não bastava assim o militar, não existiam os treinos militares com a espada, né? Aquelas coisas de subir em morro e sobrevivência, aquela coisa de militar. Não bastava isso. A cultura grega é uma cultura sui generis, né? Eles achavam, daí a paiderastia, ele achava que tinha que existir alguma coisa maior que isso, maior que o treino militar. O treino que era a união entre os homens, o amor entre os homens, tá? Então, por isso que eles faziam isso. Eles tinham que ter o Eros, aí que entra, tinha que existir o Eros, não basta ter o Apolo ali no meio, o Apolo é que faz as táticas militares, as armas, né? Isso tudo é Apolo. É razão, administração, treino, não é? Tá? Agora, tem que entrar o Eros, tem que entrar o desejo, tem que entrar o amor no meio. Por isso que essa instituição, aquela coisa do Pátroclo com Aquiles, aquilo não vem à toa. Você vê na Guerra de Troia como é aquela união entre o Aquiles e o Pátroclo, como ela é poderosa.
que quando o Pátroclo é morto na mão do Heitor, o negócio era tão forte para o Aquiles que enquanto ele não vinga, né, não vinga Pátroclo, ele pega, vai lá e mata o Heitor, né, e fica arrastando o Heitor em volta dos muros da cidade, sabe? O cara fica doido, né? Então, é isso aí que vem, né? Esse eros de união, né? Entre os homens, né? E aquilo ficava, né? Então, quando o menino ia aprender, não é? Ele aprendia com o mais velho, né? O Aquiles aprendeu com Pátroclo. Então, quando eles formavam o exército, estava tudo ali formado em pares, né? Sabe? Em pares, e o exército ficava mais forte. É isso que é essa tradição lá da Grécia arcaica, é que traz isso para o movimento de Atenas, que já é outro, né? Tá? Tem os guerreiros, claro, né? Tem os guerreiros. A Atenas nunca deixou de ser guerreira. Essa coisa do Erástio e Herômano já em Atenas, ela tinha o conteúdo político e militar também, né? E no tempo passado também a mesma coisa. Ó, esta cultura militar tende quase a neutralizar o amor do homem pela mulher. Então, Esparta é um exemplo disso, né? E Esparta, que é uma sociedade guerreira masculina, né? Então tende a neutralizar isso. Em Atenas também, né? A mulher era somente para procriar, né? Então, por quê? Porque a cidade guerreira precisa de guerreiros para defender a cidade, né? A paiderestia tão ressaltada por Platão no Fedro, portanto, é revestida desta força institucional. Então, no Fedro é que Platão fala muito dessa paiderestia, né? Tá? Então é esse que é, daí que vem essa tradição. Era um rito de passagem, tá? Um rito de passagem que advém uma sociedade guerreira, tá? E continua, né? Atenas depois continua uma sociedade guerreira, né? Não tão como antigamente, mas continua, né? Depois lá, o pessoal lá, Xerxes entra lá, né? E domina tudo, depois, né? Isso aí é história. Então é isso aí, tá? Então aqui a gente acaba o Instituto da Paiderastia. Paiderastia, não é, já falei, não é pederastia não, pederastia, né? É paiderastia, ou seja, um movimento é um movimento de educação do jovem, né? De uma sociedade que depois acabou isso, né? Depois quando Alexandre depois conquistou tudo lá, aí misturou as coisas todas lá e acabou, né? Isso foi um instituto que teve na Grécia que mantinha a polis, né? A gente sabe que a polis grega é como é que chamam? É que é o sustentáculo, né? A polis grega é que é o sustentáculo do indivíduo, sabe? Né? Hoje em dia a gente chama Brasil, né? Então, sabe, esse valor físico, esse valor cívico
de Brasil que a gente tem hoje é só de brincadeira, né? O americano tem um pouquinho disso aí, né? Mas, mas o que sustenta o grego, o que sustenta o grego é a polis, sabe? Os valores da polis, né? O indivíduo, os valores do indivíduo são os valores da polis, sabe? Aqui é o contrário, né? Aqui nós temos nossos valores tudinho e quais são os valores que, né? Então, tinha os valores, sabe? Eu estou falando disso que é para entender como é que funcionava o sistema de paiderastia, né? Porque o, 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 como é que é? O principal, não é principal não, o emblemático, aquilo que sustenta a vida é a polis, sabe? Não é o indivíduo não, é a polis. Então o indivíduo, ele tem que ser a serviço da polis, porque a polis é que detém aqueles valores que são o representativo da vida, sabe? Tá? É por aí assim. Valeu, ademã, de leve. E vamos agora para o simpósio, tá?